Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Filosofia para Todos, direto aqui da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM, toda sexta-feira às 18h30 ao vivo ou aqui no canal do YouTube do Conhecimentos da Humanidade e no canal do YouTube da Rádio Vibe Mundial. Mais uma conversa filosófica aqui com vocês, caros ouvintes, caros espectadores do YouTube. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre filosofia, falar um pouco sobre essa ciência tão antiga, essa forma de pensamento tão antiga, esse amor pelo conhecimento tão antigo, em que a gente tenta trazer como aplicação prática aqui para o nosso dia a dia, para o mundo atual. Hoje eu quero falar de um tema que foi sugerido por uma ouvinte/espectadora, que é a Mayumi. Ela mandou uma mensagem para mim, sugerindo um tema, que é o tema de positividade tóxica. Olha só, a gente fala hoje muito dessa questão de coisas tóxicas do nosso dia a dia, que são aquelas coisas que de alguma forma fazem mal, seja emocionalmente, seja mentalmente ou dependendo do grau que essa coisa é ruim, ela pode até te fazer um mal físico, né? Então, sei lá, uma relação tóxica que pode ter um caso de uma agressão, alguma coisa assim. Enfim, a palavra tóxica hoje, ela está muito relacionada a essas questões de algo que não é saudável. Mas, Léo, o que isso tem a ver com filosofia? Vamos lá, eu vou fazer um paralelo aqui para tentar trazer uma ideia filosófica para essa questão. E para alguns filósofos aí, me perdoem se eu der uma forçada de barra, mas eu vou tentar não forçar tão a barra assim. Existe um movimento filosófico do século XIX que se chama positivismo. Vamos falar um pouco dele e depois a gente traz isso para a nossa positividade tóxica dos dias de hoje. O positivismo, como eu disse, é um movimento filosófico do século XIX. E ele pregava, em sua essência, de que a humanidade deveria sempre estar em estado de progresso. E esse progresso tinha um fundamento: a ciência aliada à sociedade. Então, através do entendimento da ciência, através do desenvolvimento científico, o positivismo, ele pregava de que a humanidade deveria estar sempre em progresso, ok? Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo de positivismo. A bandeira do Brasil. Você já olhou lá na bandeira do Brasil que está escrito ordem e progresso? É um lema positivista. Essa ordem e progresso é justamente a ideia do positivismo do século XIX, de que através da ordem, ou seja, do pensamento racional, lógico, do pensamento cartesiano, que embasava ou embasa ainda a ciência, ele traz uma certa ordem, ele organiza as coisas para que o progresso possa acontecer. Então a nossa bandeira tem um lema positivista. Agora vamos trazer isso para uma aplicação prática para o nosso dia a dia. O que seria então uma positividade no seu dia a dia? Seria você se basear em fatos, em coisas que possam te levar a um desenvolvimento social, ou fatos científicos, e que isso de alguma forma te traga progresso. Então, uma positividade, muitas vezes a gente fala de positividade como algo relacionado a um estado emocional otimista. Mas ser otimista é um pouco diferente de ser positivista. Ou seja, o positivista ele fala que o progresso tem que andar de qualquer maneira. Se organiza aí que o seu progresso tem que acontecer. Já o otimismo é aquela coisa de olhar para tudo por um viés sempre bom. Sabe aquela história do copo que está ali até a metade com água? E para o pessimista o copo está metade vazio e para o otimista o copo está metade cheio. Então esse cara otimista ele sempre vai ver o lado bom das coisas. O positivista nem tanto. Ele vai estar olhando o progresso.
E por que é importante a gente ver essa diferenciação? Porque a gente está falando de positividade tóxica, ou seja, a gente está falando de positividade, de avanço, de progresso. Só que esse avanço e progresso é tóxico. Por que isso? Todo avanço e todo progresso, ele tende a nos trazer aprendizado, tende a nos trazer experiências. Qualquer ato progressista ou ato positivista, ele é um ato que ele te coloca numa posição de um progresso contínuo. Ele te coloca num desenvolvimento pessoal, para que você sempre deixe o velho para trás, aquilo que não funciona mais, aquelas ideias preconcebidas, antigas, que não funcionam mais no novo mundo. E quem ainda se prende a essas ideias, acaba de alguma forma se isolando. Eu estava até falando sobre isso esse fim de semana, sobre o quanto as estações da natureza, elas refletem os nossos estados internos. Enquanto a primavera é o nosso aflorar, é um momento do ano em que a gente resolve... A gente fica mais alegre porque a gente vê as flores, vê os pássaros cantando, vê a natureza se reinventando. Aí chega o verão, aquele momento que vem um calor, né, que dá vontade de ir pra praia, dá vontade de tomar um sorvete, dá vontade de curtir a vida. De repente vem um outono, que é um momento em que você já começa a se agasalhar, ou seja, tem um sentimento de aconchego e ao mesmo tempo a natureza vai ficando com uma coloração diferente, né? Tons de amarelo, tons de marrom, aquelas árvores bonitas naquelas cores em que as folhas caem ao chão. E de repente chega o inverno, que é um momento de se isolar do frio, em que a gente prefere ficar dentro de casa, e é um momento de muita introspecção. Só que o inverno, ele serve como um momento de introspecção para que a gente possa reavaliar o nosso ciclo passado. Para que a partir do próximo ciclo, que é a primavera, nós possamos agir, sermos pessoas diferentes. O inverno, ele é um momento de introspecção para que tudo aquilo que não funcionou, tudo aquilo que não serve, seja realmente abandonado no passado. Para que a gente possa estar pronto e poder colocar nossa energia naquilo que realmente importa. E cada vez que a gente faz isso, é como se a gente subisse um degrau. Como se a gente visse as coisas com um grau de consciência diferente. E quando a gente olha com as coisas de um ar maior, um grau de consciência superior, a gente vê essas coisas com uma maturidade mental, emocional e espiritual também muito diferente. E por que eu estou falando isso? Porque nesse fim de semana eu estava conversando sobre esse inverno, e o quanto mais velhos nós vamos ficando, o quanto mais apegados a coisas que nos trazem um conforto, nós ficamos. O quanto a gente olha, eu não quero que o mundo mude, eu não quero que a tecnologia avance, eu não quero que aconteça isso, porque no fundo é um medo que a gente tem de ficar deslocado da sociedade. Então, esse positivismo desse avanço, ele pode trazer um medo para muitas pessoas, porque a ideia do progresso, do progressismo, ela pode trazer uma ideia de que você vai se tornar obsoleto. Porque talvez você não consiga mais lidar com a tecnologia, ou até lida, mas tem limitações porque a tecnologia está avançando sempre. Ou as pessoas estão falando coisas diferentes, produzindo artes diferentes que estão fora daquilo que você estava acostumado. Isso pode te trazer um medo inconsciente, que pode se manifestar de várias maneiras. De uma forma de rejeitar um tipo de cultura ou uma tecnologia, ou até odiar. Quando o medo é muito forte, atinge nossas áreas mais profundas, instintuais, a gente pode chegar a ter um ódio por alguma coisa que a gente não consegue nem explicar por que odeia aquilo quando alguém pergunta. Ou odeia, mas não consegue trazer um bom argumento para aquilo. Simplesmente, eu odeio porque eu não gosto.
Mas caramba, não gostar de uma coisa é tão forte assim a ponto de odiar aquela coisa. Vocês percebem que isso é muito um processo de projeção? A gente projeta aquilo que a gente não gosta, que a gente não consegue lidar com o avanço. E aí é quando a gente entra nessa ideia de um progresso que vem independente da gente estar preparado ou não. Ou da gente querer ou não. Porque no fundo é a mesma coisa. A gente, na verdade, às vezes não está preparado para certas mudanças e a gente manifesta isso como um não querer. Não quero, abomino isso, não gosto. Isso faz com que a gente fique preso nesse inverno. É como se a nossa alma ficasse eternamente presa nesse inverno. E aí a gente começa a ficar amargurado. É uma pessoa que reclama de tudo. É uma pessoa que nada tá bom, só o que era antigamente prestava e hoje em dia nada presta. E isso é um sintoma de ficar preso nesse inverno. Ou seja, o progresso ele é bom se ele for feito com a ordem, se ele é planejado. Então, ordem e progresso é um bom lema para a nossa bandeira. Até que o nosso país podia ser um pouco mais ordenado e ter um progresso um pouco maior, né? Mas enfim, vamos voltar agora. Dito tudo isso, a positividade, como eu disse, ela é algo então que te move para frente. Ser positivo é algo que tem uma característica expansiva. Todo mundo que é muito positivo, otimista, é expansivo. Enquanto aquele que é pessimista, ele é mais introvertido. Esse positivo, ele vai tender a crescer, ele vai tender ao progresso. Só que cada pessoa tem o seu tempo de progredir. Cada pessoa tem um grau de consciência para poder aceitar o seu progresso. Ou seja, o ritmo do caminhar de cada um é diferente do que o do outro. Não dá para eu pegar uma pessoa que caminha devagar e obrigá-la a caminhar mais rápido. Ou uma pessoa mais ativa, mais ágil, que caminha rápido, a caminhar mais devagar. Ela vai se sentir entediada, vai se sentir presa. Uma pessoa que caminha devagar e tem que caminhar rápido, essa pessoa vai se sentir cansada, vai se sentir esgotada, vai se sentir forçada a algo que vai além do físico dela. E é isso que a gente começa a entrar no que é tóxico, que é quando as pessoas querem ditar o que você tem que fazer baseado na própria experiência dela. E aí elas não respeitam momentos de expressão emocional como a tristeza ou o luto, por exemplo. Se você está triste, muitas vezes você tende a se isolar. Quero ficar sozinho, quero pensar na minha vida, não quero sair, não quero ver pessoas. Se você está vivendo um luto, em algum momento desse processo do luto, você precisa viver o luto de verdade, a perda daquela pessoa. O luto, ele é um amor que deixa saudade. E a gente precisa lidar com uma saudade que nunca, pelo menos em vida, vai ser atendida. Essa saudade não vai ser de nenhuma forma... A gente fala, vamos matar a saudade. Isso não vai acontecer. Então o luto ele precisa ser vivido. A perda precisa ser vivida. E uma pessoa que está nesse estado, a pior coisa que ela precisa naquele momento é alguém virando para ela e falando assim, você tá de mimimi, tá exagerando, deixa pra lá, já foi, já passou. E quando a gente fala de luto, a gente não tá falando só de morte, tá, gente? A gente tá falando de uma perda. Isso pode ser uma perda de um objeto que é muito caro para você. Caro no sentido de carinho, né? De apego emocional, de valor emocional, ou até de dinheiro mesmo, se você ligar muito para isso. Mas o luto também está ligado ao fim de um relacionamento. O luto está ligado à perda do controle da própria vida, que muitas vezes leva alguém a uma depressão.
E não adianta você chegar para uma pessoa que está em depressão, que mal consegue sair da cama e falar, vamos aí, reage, deixa de frescura. Não é frescura. E é aí que a gente começa a entrar na tal da positividade tóxica. O que é então uma positividade tóxica? É eu querer que as pessoas avancem, progridam, ou seja, eu tenho progressos baseados na minha métrica e não no respeito pelo limite das outras pessoas. E a essa imposição de que, olha, é desse jeito, para você conseguir conquistar tal coisa, é desse jeito, para você ser rico tem que ser desse jeito, e tem que ser isso, tem que ser aquilo, esse monte de regras que tem hoje por aí, e qualquer vídeo aí que vocês vão ver no YouTube, em alguns canais, que vão falar, o cara só não consegue porque ele não quer, porque ele não trabalha. Meu, a vida não é desse jeito. Quantas pessoas, incluindo você que está me ouvindo, ou pessoas que você conhece, que batalharam a vida inteira, trabalharam pra caramba, pessoas inteligentes e que muitas vezes não conseguiram conquistar todos os seus sonhos, principalmente aqueles relacionados a dinheiro. Você vai culpar a pessoa, falar que a pessoa não tem capacidade? Ou será que, pro nível de consciência daquela pessoa e do que ela podia fazer, ela não se esforçou pra caramba e conquistou o máximo que ela podia fazer? E aquilo deve ser reconhecido. Quando a gente admite que todos os seres humanos são diferentes uns dos outros, mas a gente, ao mesmo tempo, cria uma régua de sucesso igual para todo mundo, não é uma positividade tóxica? Não é uma tentativa de fazer o ser humano progredir, muitas vezes acima de uma capacidade? E não estou falando que a pessoa é incapaz de conseguir alguma coisa, mas às vezes ela está doente, às vezes ela tem um problema físico, às vezes ela tem um problema mental, um problema emocional, que seja passageiro ou que seja alguma coisa crônica ou alguma coisa que dure a vida inteira. Ou seja, uma pessoa que tem uma facilidade para fazer outras coisas, como, por exemplo, fazer arte em vez de fazer cálculos matemáticos. E a gente vai obrigar com que essas pessoas tenham um progresso mediante uma única régua que a sociedade determina? Percebe como existe dentro da própria ideia de sociedade, quando a gente impõe para as pessoas as réguas do sucesso, das profissões, de vida. Tem que ter carro, tem que ter apartamento, tem que ter isso, tem que ter aquilo, porque senão não teve sucesso. O quanto isso é uma positividade tóxica, o quanto isso é uma tentativa de forçar um progresso sem qualquer base de analisar o individualismo daquele ser. Isso é importante, a gente aprender que cada pessoa tem o seu tempo de aprender as coisas, que cada pessoa tem o seu jeito, que cada pessoa tem o seu ritmo. E que aquelas pessoas que, por mais que tenham dificuldade para aprender alguma coisa, mas têm a vontade de aprender, estão sempre preparadas para aprender, essas pessoas têm que ser as mais respeitadas. Porque elas vão ter a positividade delas, o progresso delas dentro de um ritmo que elas vão determinar, porque elas querem aprender. Diferente daquelas pessoas que eu disse que vivem no inverno da alma. Esse inverno em que elas não querem aprender, em que elas ouvem fatos, elas veem na frente delas ali a situação, o fato sendo apresentado, e elas não querem ver o fato. Elas não querem acreditar no que é diferente. Elas não têm capacidade de assumir que aquilo é errado, que aquilo não serve para ela, que aquilo não faz mais sentido. Não, ela se fecha nesse inverno e aí ela não permite com que exista nenhum tipo de positividade na vida dela, ou seja, nenhum tipo de progresso. Porque uma pessoa que em algum momento da sua vida se fecha e acredita que tudo que ela sabe é a verdade e que ela não quer mais abrir a cabeça dela para nada diferente, mesmo que os fatos estejam mostrando que aquilo é diferente, essa pessoa, e desculpa a expressão, ela já morreu e não percebe. Porque nós, seres humanos, por natureza somos curiosos. Por natureza nós buscamos o progresso. E se nós não tivéssemos seres humanos
que fossem curiosos e buscassem o progresso, nós não teríamos chegado até aqui. Não teríamos inventado tecnologias, não teríamos dominado fogo, não teríamos descoberto remédios, não teríamos descoberto condições de agricultura melhor. Simplesmente, se todo mundo acreditasse que aquilo era o certo, daquele jeito, a humanidade talvez ainda tivesse onde a gente estava alguns milhões de anos atrás. Ainda vivendo de ferramentas de pedra, mal entendendo como o fogo funciona. Percebe o quanto é importante? A nossa cabeça está aberta para coisas novas, mas, ao mesmo tempo, nós estarmos conscientes e despertos do nosso nível de consciência com relação a todos os assuntos. Primeiro, para não sair falando um monte de abobrinha de coisas que a gente não sabe. E segundo, para a gente se colocar numa posição de humildade de aprender. E que isso vai trazer uma positividade saudável. Ao mesmo tempo, para as pessoas que impõem as suas ideias, muitas vezes de maneira agressiva, ou de que é desse jeito, isso é uma verdade absoluta, e você tem que fazer desse jeito, porque se você não fizer, você está errado, e você tem que sempre estar feliz, tem sempre que estar bem, é inadmissível que você não esteja bem, olha que vida maravilhosa que você tem. Essa pessoa não tem a capacidade de vestir os sapatos das outras pessoas. Ela não tem a capacidade de promover uma positividade saudável. Ela está promovendo uma positividade tóxica. Algo que está além das forças daquela pessoa naquele momento. Algo que está além da compreensão daquela pessoa naquele momento. Ou além da consciência que a pessoa tem dela e das situações que a cercam naquele momento. Então a positividade tóxica, que é um termo hoje que a gente tem ouvido muito, ela pode ser muito perigosa porque ela é uma projeção de uma régua pessoal nos outros. Então toma cuidado. Aprende que progresso, positividade no sentido de tornar alguém mais feliz, mais positivo, ou seja, buscando o progresso pessoal, o autoconhecimento, a autoaprimoração, é um processo de paciência. É um processo de passo a passo. Se alguém estiver subindo uma escada, essa escada desses degraus de consciência, e alguém vier atrás e empurrar essa pessoa, fala, você está subindo muito devagar, você tem que subir mais rápido, essa pessoa vai cair, vai se machucar. E é isso que a positividade tóxica faz. Agora, se a pessoa que está do lado olha e fala assim, sobe no seu ritmo, sobe essa escada, sobe cada degrau da sua escada no ritmo ideal para que você não se machuque. Para que você, quando chegar lá em cima dessa escada, você olhe para baixo e você consiga reconhecer cada degrau que você subiu. E quem sabe você virar uma pessoa que pode ensinar outras pessoas a subir esse degrau. Ou esses degraus dessa escada. Porque aí a sua experiência foi vivida dentro do seu grau de consciência. E quando isso é vivido dentro do nosso grau de consciência, o nosso aprendizado ele é pleno. A gente entende exatamente aquilo porque a nossa consciência acompanha o que nos foi apresentado. E quando eu tenho uma consciência plena, um aprendizado pleno de alguma coisa, eu naturalmente viro um professor da vida. Eu sou alguém que vira um exemplo, vira uma referência para que as pessoas possam aprender comigo. Quantas pessoas que vocês não conhecem, que são famosas, porque escreveram livros, porque foram grandes artistas, e às vezes você vai estudar a vida dessa pessoa, e ela publicou o primeiro livro com 60 anos, 70 anos. Olha, desafio vocês a olharem a vida da nossa poetisa Cora Coralina. Com quantos anos ela foi publicar as primeiras poesias dela? Talvez vocês tenham uma surpresa. Ela teve o tempo dela para construir a experiência dela e conseguir entregar o melhor dela, sem que ninguém do lado ficasse, você tem que sair daí, você tem que fazer isso. Ninguém tem que nada. Todo mundo só tem que fazer aquilo que seu grau de consciência permite. Então cuidado
com a positividade tóxica que você aplica nos outros e com aquela que você aplica em você mesmo. Beijo no seu coração, espero que você tenha gostado e a gente se vê em mais um Filosofia para Todos semana que vem, ou aqui no canal do YouTube, do Conhecimentos da Humanidade, da Rádio Mundial, ou ao vivo lá às 6:30 da tarde, toda sexta-feira, na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. Valeu!